eu passei a estudar a doutrina, a palavra de Deus, a Bíblia, para defender a fé católica. Porque nós estamos diante de muitas heresias. Heresias antigas que voltaram, heresias novas, atuais. E é preciso que a gente busque no tripé. A igreja não se fundamenta apenas na palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus, ela foi primeiramente catalogada no século III para o século IV por São Jerônimo. Nossa, faz muito tempo isso. Ou seja, quem discerniu a canonicidade dos livros foi São Jerônimo, a igreja, os bispos. Ou seja, para ter a lista dos 46 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, esses livros foram discernidos pela Igreja Católica. Pela igreja, tendo essa autoridade, né? Autoridade, então, ou seja, antes da Bíblia, tem a história da igreja, tem o magistério da igreja, a tradição apostólica. Ou seja, nós temos um tripé onde se assenta a verdade e a revelação. Santa noite, juventude, que alegria ter você aqui. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí nos acompanhando, que entrou neste link, está vendo essa estreia deste novo podcast nesta quinta-feira. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. Convido você já a compartilhar com muitas pessoas, já a compartilhar o link, já mandar aí para os seus amigos, para os seus contatos, porque hoje nós vamos esclarecer alguns pontos da nossa fé. Claro, não vamos esclarecer todos, depois você pode consultar aí o catecismo, porque um jovem católico que quer saber da sua fé, estuda o catecismo e a Sagrada Escritura. Então, fique aqui conosco, vamos falar muito de Nossa Senhora, vamos falar um pouco dos santos, vamos aqui também no final fazer uma oração poderosa, pedindo a graça de Deus e a bênção de Deus para ter essa experiência com o Senhor. E hoje, neste dia, nesta noite, temos um convidado especial, é o Roberto Tanus. Seja muito bem-vindo, Roberto, ao Arsenal Jovem, que maravilha. Esse missionário aí que há mais de 40 anos evangeliza, há mais de 40 anos leva o evangelho e tem um dom maravilhoso dado por Deus, né, que ele leva nas suas pregações e também, claro, além do estudo da doutrina, do estudo da palavra. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, querido irmão. É uma alegria estar com vocês, queridos jovens. E já estou com os cabelos brancos, mas quando comecei a evangelizar, a pregar, foi com 20 anos de idade. Já estou com 66. Nossa. Então, já são desde 77. Eu passei a amar a doutrina católica. Essa é a minha terceira Bíblia. Olha como é que a coitadinha está. Já estou quase aposentando essa com a outra, né? Ela já está com os cabelos brancos. Já. Essa é a terceira. Ela tem 20 anos, essa Bíblia ainda aqui. Não, sabe? então ainda não. Ela tem 20 anos, mas está na hora de aposentar. Então, mas eu passei a estudar a doutrina, a palavra de Deus, a Bíblia, para defender a fé católica. Porque nós estamos diante de muitas heresias. Heresias antigas que voltaram, heresias novas, atuais. E é preciso que a gente busque no tripé. A igreja não se fundamenta apenas na palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus, ela foi primeiramente catalogada no século III para o século IV por São Jerônimo. Nossa, faz muito tempo isso. Ou seja, quem discerniu a canonicidade dos livros foi São Jerônimo, a igreja, os bispos. Ou seja, para ter a lista dos 46 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, esses livros foram discernidos pela Igreja Católica. Pela igreja, tendo essa autoridade, né? Autoridade, então, ou seja, antes da Bíblia, tem a história da igreja, tem o magistério da igreja, a tradição apostólica. Ou seja, nós temos um tripé onde se assenta a verdade e a revelação. Primeiro, Deus. tradição. Uhum. Porque o primeiro evangelho que foi escrito por São Marcos foi no ano 46. Primeiro a igreja viveu, depois ela escreveu a história de Jesus. E interessante que o primeiro livro do Novo Testamento foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Foi antes dos evangelhos. Antes dos evangelhos. A carta aos Coríntios também é anterior aos evangelhos. Nossa, então a gente está falando aqui de uma fé já muito antiga mesmo. Ou seja, ao longo dos anos, quando nós tivemos o concílio niceno constantinopolitano, a Bíblia já estava pronta. E no ano 1460, pelo cardeal católico Hugo de Santo Caro, ela foi dividida em capítulo e versículo. Quando a Bíblia foi escrita originalmente, era em papiros, eram em rolhos. Sim. Eram em rolhos, eram pergaminhos, que era o que tinha. Aquilo que a gente vê nos filmes, né? Que abria assim e tinha que
que ficar lendo, né? E quando chega no século XV por XVI, o advento da imprensa. Aí, para que haja uma facilidade, antigamente eram os copistas que copiavam fielmente a partir dos originais da Bíblia. Quando chegou o século XVI, que o advento da imprensa, era necessário que as Bíblias tivessem índices para estudo. Daí é que se dividiu a Bíblia em capítulo e versículo. Quando começou o protestantismo, no ano 1517, a Bíblia já estava dividida em capítulos e versículos. Ah, isso daí é interessante. Só que Martinho Lutero e João Calvino fizeram uma tradução em alemão. Primeira tradução fora do latim, que foi em alemão. Só que ele não tinha mais os originais em hebraico, em aramaico. Que só tinha, quem tinha grego, era a igreja. Sim, ele só tinha uma versão em grego da Bíblia. E por isso, com essa versão da Bíblia, ele cortou 6 livros do Antigo Testamento. A Bíblia protestante tem 6 livros a menos. Por que a gente fala que tem 6 livros a menos? Porque 1500 anos de atraso. A igreja protestante desprezou toda a história dos apóstolos, das primeiras comunidades. Então, quando a Bíblia surgiu na mão de um protestante, faltaram 6 livros do Antigo Testamento. Os 2 livros de Macabeus, que é a história do povo hebraico, sob a dominação grega, sob a dominação romana, como que eles mantiveram a unidade religiosa. Tiraram o livro do Eclesiástico, que era o livro das primeiras, ou Sirácida, que era o livro das primeiras comunidades. Tiraram o livro de sabedoria de Salomão! Tirar a sabedoria. Então a gente pode dizer que a Bíblia protestante não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Não Gente, tem. Tudo isso, e daqui a pouco o Roberto vai continuar falando sobre toda essa situação, porque a igreja tem essa autoridade, né? E hoje, Roberto, os jovens têm muito desejo de saber também, principalmente quem está chegando. A pessoa chega na igreja, aí chegou na igreja e se depara com alguém que não é da sua fé, não é do seu credo, e começa a fazer muitas perguntas. E às vezes o jovem não tem aquela bagagem de responder, ou às vezes não sabe onde procurar. E já dou a dica para você, né? Eu lembro que no início da minha caminhada, né, uma das coisas que me ajudaram muito na fé foi o curso Fé Católica do Roberto Tanus, aquelas pregações maravilhosas e mostra na Bíblia. Nossa, isso me ajudou muito a amar a Eucaristia, amar a igreja, amar a Nossa Senhora, amar os santos, né? E o Roberto está aqui hoje vai nos ajudar nesta catequese. Claro, a gente não vai conseguir falar tudo, mas o essencial e boa parte, sim, nós iremos tratar, né? Agora, Roberto, diante dessa quantidade de religiões que se nos apresentam e são apresentadas para a juventude, por que nós devemos escolher a Igreja Católica? Primeiro, a Igreja Católica é a única que tem 2000 anos. Quando o próprio Jesus fala para Pedro, no capítulo 16, do Evangelho de São Mateus, Jesus então disse para Pedro, quando ele pergunta, quem sou eu? Ele fala, tu és o Cristo. Jesus diz, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, ou seja, em grego, Kéfas. E sobre essa Kéfa, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus, ele não quis que a sua doutrina ficasse no ar, que todo mundo interpretasse a palavra dele de qualquer maneira. Por isso ele elegeu 12 apóstolos, um corpo apostólico. Ele elegeu um corpo ministerial, uma hierarquia apostólica. Tanto que lá no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 15, quando eles querem colocar alguém no lugar de Judas, Sim. Os apóstolos têm 2 nomes, e fica em Matias, é eleito 12º apóstolo. Judas e os Iscariotes, né? Que se enforcou? O traidor. Sim. Aí Matias se torna o apóstolo 12º no lugar de Judas Iscariotes. Então, a igreja sempre cuidou da sucessão apostólica. Então, Pedro, ele é colocado como o primeiro papa da igreja. Tanto que o livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 12, são Atos de Pedro. Atos de Pedro. Até o 12. Do 13 ao 28, são Atos de Paulo. Olha que interessante. As 2 colunas da igreja, Pedro e Paulo. Ou seja, Pedro é, sem dúvida, o apóstolo mais citado na Sagrada Escritura. E Paulo é o principal apóstolo missionário. As 2 colunas, quando a gente vai em Roma, você vê, eles foram martirizados no ano 68 depois de Cristo, porque eles estavam ligados pela mesma cadeia. E lá estão as cadeias que ligaram os 2 apóstolos, que eram as principais colunas da igreja. Paulo, porque ele é cidadão romano, você não pode matar ele com tortura. Tem que ser morte digna. A morte digna era
por espada. Decapitação. A morte digna. Espada, foi morto a espada. E Pedro, como ele era judeu, ele tem que ser torturado para que ninguém siga o mesmo caminho daquele que é o anarquista, segundo eles. Então Pedro, ele não se acha digno de morrer como Jesus e quer ser crucificado de cabeça para baixo. E aí, presta atenção, no capítulo 1, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, a igreja se preocupou com a sucessão de Matias, muito mais a sucessão de Pedro. Depois vem Xisto, Anacleto, Clemente, Telésforo, até chegarmos a Papa Francisco, são 268 papas. Nossa. Nunca a igreja ficou sem um papa. Tanto que quando a gente vai na igreja de Latrão, que fica no Vaticano, lá tem a história, e isso é comprovado pela história humana. Tanto que na história profana, que é a história humana, para cada data, a história fala, o papa que estava em Roma era tal. Então a igreja nunca ficou sem a sucessão apostólica de Pedro. Por isso nós sabemos que a única igreja apostólica é a igreja católica. Alguém vai, igreja apostólica, falando, não vem dos apóstolos, porque todas as igrejas protestantes no mundo, a mais antiga é a igreja que nós chamamos de calvinista ou luterana, a luterana, que começou em 1517. Ela está então com 506 anos. Então, a igreja mais antiga hoje, protestante, ela tem 506 anos e fundada por homens. Então, você pode ver a luterana, Martim Lutero, calvinista, João Calvino, assim vai a batista, presbiteriana, e nós temos hoje, só no Brasil, mais de 10 mil igrejas com denominações protestantes diferentes. Você pode pegar até uma lista, tem algumas listas. Não, e às vezes pode até, na esquina da casa das pessoas, deve ter alguma ali, que era um nome engraçado. Não, ou nomes inventados. Por quê? Fundadas por homens. Só isso já era o suficiente para você dizer, sou católico porque eu quero estar na mesma doutrina dos apóstolos. Todas as heresias, quando a gente reza o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e o mais completo que é o niceno constantinopolitano, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram criadas e por nós homens. Aquele credo foi justamente o resumo em Niceia e Constantinopla, foi justamente o resumo da doutrina. Sim. Aquilo ali porque foi depois de muito debate teológico que nasceu da Virgem Maria. Então acreditava-se no nestorianismo, que era uma heresia, que Jesus ele só tinha um corpo divino, não tinha um corpo humano. Não, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então todas essas heresias foram discutidas até chegar à fé perfeita. E cada vez mais nós queremos nos aproximar do original. Sim. Por isso, por exemplo, quando você pega o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 705, há um trecho muito antigo que fala justamente da missa. Nós celebramos a missa como se celebravam as primeiras comunidades cristãs. Aquele de São Justino, né? São Justino Mártir. Do século II, né? Século II. Gente, lado a lado ali, ó, quase ali na mesma época ali de Jesus, mas quase ali na época do último apóstolo, né? Ou seja, lá a gente nota que a missa variou poucas coisas, que foram apenas atualizando, porque o próprio Jesus e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, diante disso, nós temos uma igreja una, que é fiel aos apóstolos. Agora, o que a igreja protestante fez? Rompeu com 1.500 anos de história. Não é pouco, não. Nós temos que, os 5 primeiros papas foram todos martirizados. Nós sabemos que nos 3 primeiros séculos, como falava Tertuliano, o sangue dos mártires era fermento de novos cristãos. Então, a luta para manter o cristianismo foi católica. Então, tudo, inclusive, tem um pastor protestante em Brasília, que ele começou a dar aula de história da igreja. Começou a pegar a patrística. Peraí, um pastor protestante começou a dar aula de patrística. Aí ele falou assim, história da igreja católica. Sim, ele começou a levar os fiéis. Olha, se você quer entender por que nós acreditamos em Jesus, nós temos que acreditar no que os apóstolos pregaram, os sucessores dos apóstolos. Aí começou a pegar a história da igreja. Esse homem se tornou católico. Ele dá um testemunho, já esteve aqui inclusive. Só estudando. Estudando a história da igreja.
igreja. Então, diante disso, nós sabemos que nós temos uma unidade. Ser católico não é fácil, porque a igreja católica é a única que fala que o casamento é indissolúvel. Na igreja protestante pode se casar de novo. A igreja não passa por cima da palavra de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. O que Deus uniu, o homem não separe. Nós não passamos. Quando a gente pega essa passagem, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, foi também dito, versículo 31, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. Ou seja, que não houve. Na tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que foi empobrecida, porque foi uma tradução apenas do grego. Essa tradução é a tradução que usada pelas igrejas protestantes, é de João Ferreira de Almeida. Na Bíblia católica foi traduzida como casamento falso. Na Bíblia protestante, prostituição. Então, se a mulher adulterou, você pode casar de novo. Se a mulher ou o homem traiu, você pode casar de novo. Porém, vamos lembrar que aqui a palavra traduzida por prostituição, na verdade, era mocheia em grego, ou zenut em hebraico. Essa palavra aqui é zenut em hebraico. Zenut em hebraico quer dizer união ilícita. União ilícita. Quando você pega esse trecho aqui e você estuda no hebraico, a palavra é zenut. Na raiz, né? Mas no grego, a tradução é porneia, que é prostituição. O zenut é um termo rabínico, não é um termo que, para você buscar o significado de zenut, você tem que ir lá no que os rabis de Israel explicavam. Ou seja, nós traduzimos conforme a tradução judaica. O casamento é falso, não existiu, quando é uma união ilícita. Por exemplo, existem casos de matrimônio falso, que são objeto de tribunal canônico. Vou falar muito rápido, senão a gente toma muito tempo. Por exemplo, a mulher casou e o marido não quer ter filhos. Recusa a prole. Se um dos dois recusar os filhos, é casamento falso. Não existiu na raiz. A igreja não anula casamentos canonicamente corretos. Eu fui também testemunha de uma nulidade matrimonial. Não é anulação, nulidade matrimonial. A igreja declara que na raiz não existiu. Ou seja, é casamento nulo, ou seja, não houve um matrimônio. O marido não queria tocar na mulher. Ele casou com ela, mas a opção sexual dele era outra. Porque ele não queria ter conjunção carnal, queria só ficar junto. Então, se não há conjunção carnal, não é casamento. Porque no casamento, o ato sexual é santo. E tudo quem garante isso, toda essa questão do matrimônio, é a Igreja Católica. Porque traduziu corretamente a Bíblia, porque traduziu do hebraico. O nosso Martinho Lutero traduziu do grego, empobreceu. Ele não tinha acesso aos originais da Bíblia que a Igreja Católica tem. Então a Igreja Católica continua dizendo que o casamento é indissolúvel. Eu sei que muitos irmãos protestantes guardam seu casamento, mas lá é comum você ver pessoas casadas a segunda e terceira vez, e tudo bem, inclusive é pastor, sendo que o primeiro casamento era válido. A igreja não passa a mão na cabeça de adúltero, não. Ela aceita, ela recebe as pessoas na sua igreja em segunda união, mas ela não vai casar de novo, não. Porque casamento, lembre-se de uma coisa, matrimônio é um sacramento onde o sacerdote ou o diácono ou o ministro extraordinário assiste os noivos, que são os celebrantes. Os noivos que são celebrantes. E você celebra diante de Deus. É a união a três. Eu, minha esposa e Deus. E quando você faz essa união diante de Deus, Deus é fiel. Mesmo que você tenha sido infiel à sua aliança, Deus continua sendo fiel. Por isso o casamento é indissolúvel, porque Deus é fiel. Amém. Gente, foi só o primeiro ponto de tocar um motivo, porque nós somos católicos, é a igreja fundada por Jesus. E tudo aquilo na igreja católica, como o Roberto estava falando, né, Roberto? Tem a Eucaristia, tem ali os dogmas, né, da nossa fé, ali quando a gente reza o creio, tá ali os dogmas da nossa fé. A gente já falou isso em alguns podcasts atrás. E o que dá fé? Eu estava até me lembrando, Roberto, quando a gente é batizado, né, quando a gente é batizado criança, o padre pergunta, né, para os padrinhos, né, o que pedes a Deus e a igreja. Os padrinhos não respondem o batismo, respondem a fé. Da mesma forma, quando alguém vai ser batizado depois de adulto, o padre vai perguntar, o que pedes a Deus e a igreja? A fé.
E aí, olha o que a resposta a pergunta do padre. E o que esta fé te traz? Aí a pessoa responde, né? A vida eterna, né? Então, na Igreja Católica, é a fé que te dá a vida eterna. E aqui, você que está chegando agora, a gente não está aqui, e você que já está também conosco, a gente não está aqui criticando as outras denominações. Não, as pessoas que estão lá estão buscando a Deus, porém, na Igreja Católica está a única verdade revelada por Jesus, a única religião fundada por Jesus. Todas as outras você vai procurar um fundador e vai encontrar o fundador. Mas o único fundador que não está preso no sepulcro é Jesus. E ele fundou a Igreja Católica. E ele está vivo e ressuscitado, esperando você no sacrário mais próximo da sua casa. Né? A respeito, você falou de batismo. Por exemplo, as igrejas protestantes falam que o batismo de criança não é válido, que deve batizar adulto. Quando grande, né? Só adulto. Aí eu pego agora a palavra de Deus de novo, Mateus capítulo 28. Gente, tudo respondendo na Bíblia, viu? Tudo na Bíblia, tá certo? É a Bíblia aqui, tá certo? Esse livro tem também na Bíblia evangélica. Quando eu dou o curso Fé Católica, inclusive eu tenho ele em pendrive. A pessoa que quiser adquirir o curso Fé Católica completa, entra no meu Instagram, Roberto Tanus, com 2 N's, de Nosso Senhor ou Nossa Senhora. Roberto Tanus Oficial. Lá tem um link da loja virtual, onde eu tenho um pendrive com todas as pregações sobre a fé católica. E no final tem um e-book, o livro Fé Católica, de 200 páginas. Então, você entra no Instagram, que lá tem um link da loja virtual, que é da Golgota Editora, e também no Facebook também você tem um link. Então, amém. Esse curso eu consegui colocar ele num pendrive excelente, muito boa gravação, tudo. E tudo que eu estou falando, eu gravei numa Bíblia protestante. Com a Bíblia protestante. Com a Bíblia protestante. Para que ninguém diga que as verdades católicas não estão na Bíblia deles. E a respeito de batismo de criança, preste atenção. Aqui no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, versículo 18, Jesus, são as últimas palavras testemunhadas por São Mateus. Mas Jesus, aproximando, disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o confim do mundo. Preste atenção. Jesus mandou primeiro batizar, versículo 19. Versículo 20, ensinar. Primeiro batiza, depois ensina. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e 7 netos. 3 filhos e 7 netos. Os 3 filhos, eu quis vaciná-los contra doenças infecto-contagiosas, viroses, poliomielite, que é paralisia infantil. Ou seja, aquelas vacinas que a gente toma quando criança. Eu não pedi autorização deles. Mas era uma coisa boa para eles, né? Eu sabia, porque eu queria imunizá-los de doenças infecto-contagiosas. Não. E aí a pessoa fala assim, não pode realmente deixar de dar vacina para criança pequenininha. Eu quero ser grande, eu vou escolher qual vacina eu vou tomar. Pois é, já morreu. Já morreu. Já está paralítico. Não pode. Ou seja, e por que eu vou esperar para imunizar meu filho contra o demônio? Porque o batismo nos torna filhos de Deus. Sem o batismo somos apenas criaturas de Deus. Sim. Amadas. Mas o batismo nos configura como filhos de Deus. E nos faz templo do Espírito Santo e fortes contra o demônio. Então o batismo nos imuniza contra o demônio. Para que esperar ser adulto para batizar criança? E quando São Pedro, no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, no discurso de Pentecostes, que se converte em mais de 3.000, ele fala no versículo 37, 38, 39. Ao ouvirem essas palavras, ficaram compungidos do íntimo dos seus corações e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. A promessa é para os nossos filhos. Eu estava lembrando de uma coisa agora, Roberto. Se Jesus não disse assim, deixai vir as minhas criancinhas, por que ele ia pedir só para batizar os grandes? É uma contradição. Se Jesus diz, né? Você que está em casa, Jesus pede, deixai vir as minhas criancinhas. E agora Jesus diz, não vai batizar as crianças? Como assim, né? Sempre foi costume da igreja, onde o pai professa a fé, toda a família é batizada. Como nós podemos ver na família de Estéfanas, que está em Atos 16, versículo número 31. Ele pergunta para Paulo e Silas, que são tirados da prisão: o que devo fazer, irmãos, para me salvar? Disseram-lhe:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos que estavam em casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Aqui é do grego, é domus. Em latim, oikos em grego. Então, aqui quando se fala oikos em grego e domos em latim, você está abrigando todas as pessoas de mamando a caducando. Você. Essa é nova, como é que é? Mano? De mamando a caducando. Mamando a caducando. Então é isso, domos é isso, todos. Todos. Então a igreja sempre batizou. Aí alguns falam assim, não, mas para batizar tem que mergulhar nas águas. Se não mergulhar nas águas, não está batizado. Fala assim, o maior dos apóstolos foi batizado, que é São Paulo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. O maior dos apóstolos foi batizado dentro de uma casa em pé. Tinha piscina lá? Porque quando você pega o livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo cai a caminho de Damasco, cegado pela luz de Cristo, e próprio Jesus aparece para ele e fala, vá para Damasco, ali lhe será dito o que fazer. Ele fica na casa de um homem chamado Simão e está cego. E Deus aparece, o Senhor aparece para Ananias e fala assim, olha, vai lá na rua direita, onde está ele, rua direita. Interessante, muitas casas, muitas cidades antigas têm rua direita, mas não tem rua esquerda. Porque rua esquerda é um perigo, esquerda é um perigo. Aí, é perigo. Brincadeira. Pô, vamos alegrar também, né? Alegra, gente, alegra, né? Não existe rua esquerda, só rua direita. Rua direita. Aí em Goiânia mesmo tem essa rua direita, onde eu moro. Mas o Senhor disse, vai, porque esse homem é instrumento de mim, para mim. Ananias entrou na casa, versículo 17 de Atos 9. E impondo as mãos de Saulo, meu irmão, o Senhor que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Uma casa em pé. Porque não é a quantidade de água que confere a presença do Espírito Santo. A água é um símbolo. Sempre foi nas catacumbas de Roma, onde tem aquelas imagens pintadas pelos primeiros cristãos. As imagens mais antigas de batismo é sempre o batizador derramando água na cabeça e não mergulhando a pessoa. Não mergulhando ali na... Claro, tem lugares onde a Igreja Católica tem esse rito de mergulho. Mas não é o obrigado. Porque ela coloca os dois, né? É a opção da pessoa. Não é a quantidade de água que confere a presença do Espírito Santo. Mas o que é triste é a gente ver católicos que receberam o batismo, de repente passam para uma igreja protestante e batiza de novo. Negou o seu batismo. Isso se chama pecado contra o Espírito Santo. Você foi batizado. Você tem o Espírito Santo. E se você descer a água, você está negando que havia recebido na igreja católica o seu batismo. E isso é pecado contra o Espírito Santo. Quem se batiza de novo numa igreja está em pecado mortal, infelizmente. Pode ficar sem a salvação porque você negou que tinha o Espírito Santo, que foi dado. Você disse não, você passou vergonha nos seus padrinhos, na sua madrinha, que estava lá para lhe comunicar a fé. Então quem faz isso está realmente em pecado grave. Volta para a igreja católica, volta para os braços da Santa Mãe Igreja. E Roberto, e com o batismo a gente se torna filho de Deus. E na igreja católica nós temos um pai, mas também temos uma mãe. Uma mãe. E aqueles que não são católicos, aqueles que são de outra denominação, cristãos, protestantes, dizem que várias coisas sobre Nossa Senhora, né? Sim. Que ela foi uma mulher qualquer, que ela está morta, que não tem esse negócio de ela estar no céu, o céu está vazio. E também de que eu não preciso pedir a intercessão dela porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Eu não preciso pedir a Nossa Senhora para chegar até Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? Roberto, esclarece para nós assim. Primeiro, Nossa Senhora, ela pode interceder, ela é uma mulher qualquer, a gente tem que pedir a intercessão dela. Como tem que ser também o relacionamento de um católico com a Virgem Maria? Bom, eu tenho 2 capítulos no livro, um sobre Maria e os irmãos de Jesus, e um segundo capítulo, Maria e a intercessão dos santos. Tem gente que tem também essa, né? Que Maria, Nossa Senhora, teve outros filhos, né? É. Bom, teve eu e o senhor e todo mundo. Então tem 2 capítulos extraordinários. Mais de 100 páginas do livro é só sobre Maria. Vamos primeiramente à primeira questão. Maria, mulher qualquer? Bom, o anjo é a única mulher chamada de cheia de graça.
plena da graça. O anjo viu nela uma santidade maior do que a do próprio anjo. Ave cheia, plena, pleró em grego, de graça, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito, diz Isabel, o fruto do teu ventre. Então Maria é a criatura plena, cheia de graça. E quando Nossa Senhora é chamada pelo anjo de cheia de graça, é que não tem lugar para o pecado. É a única criatura que não teve o pecado. Por quê? Quando você pega lá o livro de Jó, no capítulo 10, versículo de 1 a 4, Jó fala assim: não tem como o santo sair do pecador. Ele fala assim: um homem nascido de uma mulher, ele é cheio de pecado. Mas não tem como o santo sair do pecador. Lá no livro de Jó, tem vários lugares onde ele já falava que ele acreditava no Messias, em alguém que seria o seu intercessor junto dele para olhar suas causas de dor. Ele dizia. Então não tem como um santo sair de um pecador. Não tem como Jesus nascer de uma mulher pecadora. Não tem como o santo nascer. Então Deus preparou uma mulher santa. E a igreja afirma que Maria é santa antes, durante e depois do parto. Quando você pega uma palavra de Santo Agostinho, ele pega o capítulo 44 do livro de Ezequiel, versículo número 2, que lá diz assim, ele fala de uma porta misteriosa, uma porta real. E lá no livro de Ezequiel 44, assim está escrito: este pórtico ficará fechado, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus aí passou, o rei de Israel passou e essa porta ficou fechada. Então a igreja afirma Maria antes, durante e depois do parto, porque quem passou pelo ventre virginal de Maria de Nazaré foi Deus. E mais ainda, quando você vê que Jesus, ele entra no cenáculo onde estão portas fechadas, com paredes, ele atravessa aquilo com o corpo, o mesmo corpo que ele recebeu de Maria. Sim. Tanto que ele come pão e peixe à vista dos seus discípulos e manda Tomé colocar a mão, apalpar. Então, quando Jesus entrou no cenáculo, ele precisou arrombar a porta? Não. Então quem passou pelo ventre virginal de Maria de Nazaré é Deus, que não viola a virgindade, o chamado, a condição da vida que ele chama. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eles falam que Maria está morta porque Maria seria uma pecadora. Onde eles pegam na cabeça deles que Maria é pecadora? Eles pegam aqui no Magnificar. Eles pegam aqui no versículo 46. Esse daí é o canto de Nossa Senhora, né? Isso. Quando Maria ela é saudada por Isabel, ela é um dos trechos mais belos da Escritura. Aqui são vários versículos da Bíblia que ela está citando. Maria era profundamente conhecedora da Escritura. Ela sabe a palavra de Deus mais do que aqui são gente. Extratos da Escritura, são promessas antigas. Ela canta, isso é um canto dos primeiros cristãos que repetiam esse canto. E até hoje também nós repetimos. Nas laudes ou nas matinas, tem sempre extratos do Magnificat, ou quando encerra. Então quem faz a liturgia das horas todo dia está rezando esse trecho do Magnificat. Reza no final do dia ali nas vésperas já reza ali, né? A minha alma engrandece o Senhor. E assim para o versículo 46. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Aí alguns falam assim: não, então Maria chama Jesus de meu Salvador, então ela precisava ser salva. Então ela era uma pecadora, porque ela chama Deus de meu Salvador. Só que Santo Afonso Maria de Ligório nos explica que tem duas formas de salvar. Gente, segura aí, vai anotando isso aí, porque é frase de santo, é Sagrada Escritura, é magistério da igreja. Essa é a nossa fé católica, né? Essa é a nossa fé católica que o Roberto Tanus está trazendo nessa noite para o Arsenal Jovem. Papel e caneta na mão e vai anotando tudo isso daí. Não, Roberto? Tem que anotar, né? Pra gente ter a razão da nossa fé. Santo Afonso Maria de Ligório fala que tem duas formas de salvar uma pessoa. Primeiro é levantar o que caiu. Salvar o pecador. O segundo, impedir que peque. Então Maria foi impedida de pecar por uma graça especial do Espírito Santo, de ter sido gerada sem pecado. Eu me lembro que um dia em oração, meu filho Gabriel Tanus, que ele é missionário, um grande pregador também, o caçula meu está com 34 anos. Grande pregador, ele é o pai da minha 7ª neta. É Davi, Felipe, Pietro, Laura, Maria Tereza, Bento e Antonella. E às vezes não confunde não o nome dos netos. Eu dou o número 1, número 2, número 3, né? A minha avó confundia muito o nome dos netos e dos filhos. Aí quando a gente estava em oração, que eu sempre tive oração com os filhos, eles sabem tudo de Bíblia, porque eu os ensinei. Aí no momento ele rezou, fechou os olhos e falou: pai, Jesus me falou algo que eu não entendi não. O que, filho? Jesus disse para mim: minha mãe é santa porque meu
Meu sangue estava nela. Aí, Gabriel, um dos dogmas mais belos, 1950, ex-cátedra. O Papa declara que Nossa Senhora não teve pecado, baseado na tradição da igreja, na apostolicidade. Eu olhei para o Gabriel. Gabriel, como é que Jesus fala com você? Por quê? Minha mãe é santa porque meu sangue estava nela. O sangue da cruz é o sangue de Jesus, mas é o sangue que ele recebeu da mãe. Ou seja, o sangue da cruz já estava em Maria, ao ser concebida sem pecado. É o mesmo sangue da cruz. Nossa Senhora, como fala a música da Madre Kelly, né? Eu tenho o seu DNA. Não é a música dela, né? Sim. Então, ou seja, Nossa mãe. Nossa Senhora tem o mesmo. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, DNA. Nossa Senhora, Jesus é 100% DNA de Maria. Toda a natureza humana vem de Jesus. Aí eu falei, como é que você escuta Deus, Gabriel? Queria saber. Aí ele pôs a mão... Fala comigo também, eu quero saber. Ele estava falando com tanta simplicidade. Aí eu falei assim, pai, quando Jesus me fala, ele não me fala aqui não. Pôs a mão no ouvido. Ele me fala aqui. Pôs a mão no peito. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. E me dá umas ideias aqui. Deus fala dos nossos sentimentos e move nossos pensamentos. Então, o sangue da cruz já estava em Maria. E outro argumento também de que Nossa Senhora está morta, porque se ela é uma pecadora, se ela é uma salvadora, ela é pecadora. E lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, fala assim: todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, muitas pessoas pensam assim, então todo mundo está privado da glória de Deus. Todo mundo está sem céu, todos pecaram. E o céu está vazio, não tem ninguém lá, que todos pecaram, né? E Romanos 6, 23 ainda fala: o salário do pecado é a morte. Então Nossa Senhora não está no céu porque ela morreu. Porém, quando a gente pega Romanos 6, versículo 14, olha aqui: o pecado já não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais sobre a lei e sobre a graça. Quem que é cheia de graça? A Nossa Senhora. Então o pecado teve domínio sobre ela? Não teve. Então ela pode estar morta? Não. Agora, alguns falam até que está vazio o céu. Tá bom, vamos lá, eu vou pegar então, vamos enumerar quantos santos tem no céu. Vamos lá. Primeiro santo no céu. Pega seu papel e caneta, anota aí. Quantos santos tem no céu? Vamos lá, olha, atestado no céu. Gente, depois, e o Roberto ainda vai falar um pouquinho ainda, né? A gente tem um tempinho ainda, vai falar um pouco ainda. Terminando essa questão de Nossa Senhora, vai tocar no ponto de imagens e finalizar com a Eucaristia. E também vai ter um momento de oração aqui que ele vai fazer, pedindo também essa libertação, pedindo também um pouco essa cura, essa graça. Fica aí, vai, chama os seus amigos, chama os seus... Você que é mãe que veio parar nessa live, tem mães que acompanham aqui, viu, Roberto? Veio parar aqui nesse vídeo, manda pro seu filho, manda pra sua filha, manda pros jovens da sua casa, da sua família, porque é uma catequese que vale a pena. Vai, Roberto, quantos santos tem no céu? Primeiro santo na igreja, lá no céu. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Na Bíblia, João Ferreira do Almeida está escrito: ele foi trasladado para não conhecer a morte, porque Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Por que Enoque morreu? Era um dos descendentes de Adão, um homem santo. Ele morreu? Não, ele foi arrebatado sem ter conhecido a morte. E por que ele foi arrebatado? Porque agradou a Deus. Quem que agradou mais a Maria, a Deus, do que Maria? Que tem aquela que o anjo diz, né? Encontraste graça diante de Deus. Ou seja, você agradou a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, se Enoque foi arrebatado para o céu sem conhecer a morte, por que Maria não está no céu? Aqui, Enoque é o primeiro. Não, e calma aí, eu sei que você está no argumento. Gente, esse assunto é empolgante. Se quando o anjo apareceu lá na sarça, lá em Moisés, e o anjo disse assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Imagine o lugar onde Deus passou 9 meses, o ventre de Nossa Senhora, e não só o ventre, mas na Nossa Senhora inteira. Então assim, basta a gente rezar e raciocinar um pouquinho. Vai, Roberto, continua. Bom, você anotou aí, né? Enoque está no céu, então o céu não está vazio não. E isso está na Bíblia protestante, está escrito assim: Enoque foi trasladado para não ver a morte. Os pastores estão ensinando vocês errado, que não tem santo no céu. E se eles estão no céu, por que Maria não está? Olha aqui, vamos aos segundos santos. Na transfiguração eu quero pegar, tem Mateus 17, mas eu quero pegar de Lucas 9, versículo número 28. Passando os 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e suas vestes
vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. É no Monte Tabor. E eis que falavam com ele dois personagens, que eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. Envoltos em E glória. Moisés morreu. Está em Deuteronômio 34, está a história da morte de Moisés. Tem um livro que eles não têm na Bíblia deles, que é a carta de São Judas Tadeu, né? Que fala da assunção de Moisés, né? O São Miguel foi lá e brigou. Não, tem na Bíblia dele sim. Tem na Bíblia deles? A Epístola de São Judas tem sim. Ah, então. Tem. Tem? Não, tem sim. Olha só, tá vendo, gente? É bom estar aqui que a gente vai aprendendo junto também. Não, tem sim. Esse trecho é capítulo único da Epístola de São Judas. É uma epístola pequenininha que fica ali perto de Apocalipse. Para chegar a Apocalipse falta só um beiço de mosquito. Bem pertinho. Então, quando você pega a Epístola de São Judas, capítulo único, versículo 9, o arcanjo Miguel não deixa que o corpo de Moisés seja profanado. Aqui. Ora, quando o arcanjo Miguel, ó Miguel, olha, ô Miguel, é quem como Deus, ninguém. São Miguel, intercedei por nós, valei-nos. Olha, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te confunda. Ou seja, há uma tradição judaica de Moisés que é ressuscitado, que é levado em corpo e alma para o céu. Então nós já temos lá Moisés e Elias não morreu. A história do arrebatamento de Moisés está no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Então já temos 3, vamos lá? Tem Enoque, Moisés e Elias, que foi arrebatado no carro de fogo. Capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, nós temos alguém que Jesus disse assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem que é? Quem que é? O bom ladrão. O ladrão! Peraí. Então quem está no céu? Está Enoque, que andou e agradou a Deus. Está Moisés, que foi, né, tem essa tradição aí que ele foi corpo e alma para o céu. Está Elias, que foi arrebatado. Está o ladrão. Aí tem mais gente. Você está anotando aí? Tem mais gente aí. Agora, eu pego um trecho que está em Mateus 27, 52 a 53. Só que eu gosto de pegar a Bíblia. João Ferreira de Almeida é melhor a tradução desse trecho. Eu estou com a Bíblia Ave Maria. Gente, só para esclarecer, por que a gente está aqui falando sobre esses pontos da nossa fé? Porque assim, tem muitas pessoas, muitos jovens católicos que deixam seduzir por esses argumentos que às vezes não têm conhecimento e não sabem, né? Não simplesmente assim, para rebater, para ficar brigando. Não, aqui a gente não quer ficar discutindo, perdendo tempo discutindo com a pessoa aqui, porque não vai sair... Não vai sair do lugar. Mas essas coisas são essenciais para nós fundamentarmos a nossa fé e saber que a fé da Igreja Católica é uma fé de mais de 2000 anos. Então, tudo isso que a gente crê tem uma explicação, sim, e na Bíblia. Por isso que a gente está colocando, né, usando os versículos da Bíblia. Porque a Igreja Católica, quando vai definir um dogma, quando vai apresentar uma verdade de fé para que as pessoas acreditem, creem, não é uma coisa da cabeça dela, não é simplesmente a pessoa teve uma experiência com Deus e já vai fundando uma igreja. Não. Quem fundou a igreja foi Jesus, que deu autoridade para os apóstolos, que vem nessa sucessão, e tudo aquilo que a gente crê foi rezado e discernido, não foi da noite para o dia, mas foi de anos de fé que depois a Igreja Católica definiu as verdades da nossa fé. Então você jovem, você que está acompanhando, é muito importante que você busque conteúdo, busque estudar a sua fé. Tem o Roberto Tanus que falou, tem também o Exército de São Miguel, está aí no Centro de Treinamento Hesed, tem também informações sobre a fé. Tem outras pessoas também aí, graças a Deus, que falam da fé católica. Então, meu irmão, minha irmã, aqui nesta noite, estamos aqui para, primeira coisa, aumentarmos e deixar e fundamentar a nossa fé. Porque, como disse Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. E conhecendo a nossa fé, a gente vai amar cada vez mais. E eu digo ainda, católico ignorante, futuro protestante. Eu lembro dessa frase do curso. Aqui, então, eu vou pegar agora, nós já temos vários santos no céu. Agora vamos a esses aqui. Capítulo 27 do Evangelho de São Mateus, versículo 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos, na Bíblia protestante é santos. Pode pegar aí uma Bíblia daquelas de bolso, aquelas Gedeões internacionais. Pode ir lá. Eu desafio você a pegar esse trecho. Os
sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que ressuscitaram e saindo de suas sepulturas entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Bom, o que nós temos então no céu? Enoque, Moisés, Elias, o ladrão e um punhado de santos. Com que base bíblica, meus irmãos, fala que Maria não está no céu? Seriam todas essas pessoas mais importantes do que Maria? E em nenhum lugar da Escritura fala Maria e seus filhos. Fala Maria, mãe de Jesus. E fala que são irmãos de Jesus. A palavra irmão em hebraico, e em grego, adelphos, significa parente próximo. Por exemplo, quando a gente pega, eu vou citando, você anota aí, eu já sei a Bíblia de cor mesmo, vamos lá. É a terceira que já leu. Já. Não, é a terceira que eu acabei com ela. Todo ano eu leio a Bíblia toda. Olha aí. Tá isso aqui é de tanto ler. Né? Eu gasto a Bíblia mesmo. Né? Tá certo. Então, presta atenção. E lá em Gênesis 13:8, disseram assim: Abraão falou para Lote: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, e nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Abraão chamou Lote de irmão, porque em hebraico só existe uma palavra para tratamento de parentesco, que é adelphos em grego. No português não tem sobrinho, primo, cunhado. E lá em Gênesis 14:12, a palavra de Deus diz assim: levaram preso a Abraão, filho do irmão de Abraão. Filho do irmão é sobrinho. Então sobrinho na Bíblia foi chamado de irmão. Em Levítico 10, de 1-4 também tem primo de segundo grau que foram chamados de irmão. Pegue lá depois, Levítico 10, de 1-4. Morreram algumas pessoas diante da Arca da Aliança e Moisés vai chamar parente de segundo grau, primo de segundo grau. E ele fala assim: levai vossos irmãos da frente da Arca da Aliança. Primo de segundo grau. Porque quando a gente pega aqui na Sagrada Escritura, quando a gente pega principalmente, vou pegar um trecho aqui que é Atos capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus vai dizer assim: todos eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os irmãos dele. Não é os filhos de Maria, mas são os irmãos de Jesus. Em todo lugar da Bíblia. Quando diz, ela Evangelho de São Marcos também, está lá fora sua mãe e seus irmãos querem falar. Não falar os seus irmãos e os filhos da sua mãe. Não. E seus irmãos, por quê? O lugar dos irmãos de Jesus é com Maria, no cenáculo. Esse é o lugar nosso. É isso que a igreja quer dizer. E olha, ela foi entregue para você lá na cruz. Quando, no capítulo 19 do Evangelho de São João, versículo 25, 27, a palavra de Deus diz assim: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Nossa Senhora tinha uma mulher chamada Maria. Uma irmã, que é a mãe de Tiago, José, Judas e Simão. E eu provo isso no livro Fé Católica, que aqueles nomes, Tiago, José, Judas e Simão, não são irmãos de Jesus, são primos. São filhos de uma outra Maria. Tanto que existe, inclusive, algumas pessoas que falam assim: não, existe um Tiago que é irmão de sangue de Jesus. Quando você pega na carta de São Paulo aos Gálatas, aqui no capítulo 1, não é? Quando ele fala assim, quando São Paulo, ele está dizendo que vai a Jerusalém. E ele fala assim, versículo 18, Gálatas 1:18. E aqui que eles falam que Tiago era irmão de sangue de Jesus. Vamos lá. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com eles. Dos outros apóstolos, repete a palavra? Apóstolos. Dos outros o quê? Apóstolos. Não conhecia nenhum, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então aqui está dizendo que um Tiago apóstolo é irmão do Senhor, irmão de Jesus. Você conhece algum Tiago apóstolo que é filho de Maria e José? Vamos lá, vamos à lista dos 12 apóstolos. Vamos lá, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 2. Eis os nomes dos 12 apóstolos. Estão anotando aí, gente? Estão anotando tudo isso que está falando. Depois você deixa o slow motion aí e vai anotando passo a passo, porque isso aqui, gente, é catequese na Bíblia, viu? E está muito resumido, porque tem um livro de 200 páginas. Cada formação dele é 1 hora, viu? E no pendrive tem mais de 7 horas de pregação sobre isso aqui, viu? Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. Bom, então, o primeiro Tiago não é filho de Maria. Não é filho de Maria, não. Vocês prestaram atenção? Quando eu peguei lá, Gálatas 1, 18-19, quando São Paulo falou assim: quando estive em Jerusalém, não via nenhum outro dos apóstolos, a não ser.
Ou seja, eu conheci só um apóstolo, irmão do Senhor, que é Tiago, irmão do Senhor. Então, não tem dúvida que esse Tiago é apóstolo. Mas o primeiro apóstolo, Tiago, não é filho de Maria, é filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe, Bartolomé, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Ué? Peraí, agora foi Tiago de Zebedeu, agora é Tiago, filho de Alfeu. Então, Tiago, que é apóstolo, é filho de Maria e José. Ou é filho de Zebedeu, ou é filho de Alfeu. Olha, desmascarando as mentiras que a gente escutou, ó. E eu provo que Alfeu é casado com Maria do Calvário, irmã de Nossa Senhora. Eu provo que ele é o Cleofas, em grego Alfeu. É o mesmo Alfeu, Clopas, o mesmo Alfeu. Eu provo no livro Fé Católica que esse Tiago aqui é filho de Alfeu, que é casado com Maria do Calvário, irmã de Nossa Senhora. E viva Nossa Senhora! Então não teve mais filhos, não, Maria teve mais filhos. Eu sou filho de Maria. E aqui, gente, uau, né? Falar de Nossa Senhora é muito bom, né? E já digo para você que numa próxima vez o Roberto Tanus vai falar sobre imagens. O católico é idólatra. O católico é idólatra. Nós vamos. Existe reencarnação, céu, inferno, purgatório. Olha aí, são temas fantásticos. Vamos ainda mostrar. Pode se confessar só diante de Deus para ser perdoado? Ou você tem que buscar a confissão? Porque os protestantes falam que basta se confessar só diante de Deus, não se deve. Então, nós vamos pegar uma segunda oportunidade. Deus vai permitir que nós vamos voltar aqui, se Deus quiser, no Instituto Hesed. Eu moro em Goiânia, sou missionário. Peço a você que me siga lá no Instagram, Roberto Tanus Oficial, ou Facebook Roberto Tanus. Lá tem uma oração diária, lá tem um link desse livro Fé Católica que está em pendrive. É facinho de você colocar no seu Smart TV, você colocar no seu carro, no seu computador. Você vai, inclusive, estar escutando, vai ler o livro de 200 páginas, vai ficar craque. Isso é bom para você. Deus quer que você se aprofunde na fé, porque virão tempos difíceis. Amém. E a igreja E nós temos que guardar a fé católica com preciosidade. Você vai ter que guardar os livros, esconder os livros mais fortes da fé católica. O seu tesouro, o livro, esse pendrive, não é gasto, é investimento. Quando você compra um livro bom, você compra uma formação, vai ser um investimento que vai servir para toda a sua vida. Amém. Busque conhecer, viu, gente? Assim, tem aí, né? Como a gente falou, tem várias oportunidades de o católico hoje se formar, né? Porque uns 15 anos atrás a gente tinha que ir atrás e não era tão fácil assim, não encontrava em muitos sites. Tinha essa dificuldade. Às vezes a gente tinha que ir para um congresso que falava, né, da fé. Tinha que tem que conseguir de alguma forma, mas hoje não. Tem o Roberto, como ele estava falando. Tem o CTH do Instituto Hesed, né? Também tem outros lugares também. Então, vá atrás. Procura sobre a fé. Bom, promessa é feita, é promessa cumprida. Vamos fazer uma oração, então. O Roberto Tanus voltará uma outra oportunidade para falar desses temas que a gente ficou por falar por causa do nosso tempo. Mas agora ele vai fazer uma oração, né, sobre você, sobre cada um de nós pedindo, né? A bênção de Deus também pedindo, né? Essa graça também, né? Da libertação e da cura. Senhor Jesus, eu te peço de todo o meu coração, por esse jovem, por esse pai, por essa mãe que descobriu a fé católica. Jesus, nós não queremos uma fé sem Maria, sem Eucaristia, sem matrimônio. Nós não queremos uma fé pelas metades. Senhor Jesus, ser católico é a coisa mais difícil do mundo. É a religião mais difícil de ser professada, mas a mais bela, porque é a garantia de que nós teremos o céu. Jesus, te peço de todo o coração que o Senhor toque esse irmão, essa irmã, para que não desanime na fé. Mas Jesus, eu te peço ainda que esse irmão possa querer estudar a palavra e o catecismo. Pede a Jesus: Senhor Jesus, eu não quero morrer sem antes conhecer o catecismo e a palavra de Deus inteira. Lembra, se você quer estudar a Bíblia, primeiro leia o catecismo que vai te ensinar a fé. Quem fala é um pregador de 44 anos de missão e que é fiel, porque Deus é misericordioso e não viu minha miséria, porque eu quero o céu. Eu quero, e eu tenho filhos que pregam a palavra, como Gabriel Tanus é missionário. Meus filhos são pregadores. Isso é possível quando a gente tem oração em família. Que você possa, em nome de Jesus, ter a sua oração em família, sua oração diária. Não se afaste da confissão e da Eucaristia, porque Jesus tem uma linda história
história para você. Jesus quer que você tenha uma vida honrada. Esses cabelos brancos aqui é de uma vida honrada, de sacrifícios, de falta de muitas noites sem sono, de viagens sem fim, mas uma vida honrada que Deus quer te dar também. Lembre-se, honra não se constrói da noite por dia. Honra se constrói dia após dia, sendo fiel à igreja, a Jesus. Que você possa ser fiel até o último dia de sua vida e que a palavra de Mateus 10, 23 se cumpra na sua vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que você possa perseverar nessa fé católica, a fé que lhe abre as portas do céu. Lembre-se, nós estamos vivendo momentos difíceis de ataque à igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. O Papa Emérito Bento XVI, Papa Bento XVI que está no céu, ele fala, vai chegar o momento em que a igreja vai se tornar pequena, quase catacumbal, mas fiel. Continue com a igreja católica, fiel. Você é de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Amém. amém. Deus lhe pague muito, Roberto Tanuzzi, a presença aqui no nosso podcast Arsenal Jovem, é uma alegria. Compartilha, né? No final dessa transmissão você vai ver a sugestão de outros podcasts passados. Acesse, tem um conteúdo maravilhoso que o Instituto está preparando para você que é jovem, para você aí se inteirar. Então, deixa o seu like aqui, compartilha essa estreia, compartilha esse vídeo, compartilha também os outros podcasts. Segunda-feira tem a nossa live do Arsenal Jovem, cheia de novidade para você. Deus abençoe você, até a próxima e quem como Deus? Ninguém!